para quem eu vi. Boa noite para quem eu não vi. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez com muita alegria na nossa bendita casa, em busca dessa luz tão maravilhosa que são os ensinamentos do Cristo. E através desses ensinamentos é que nós vamos refletindo e encontrando lá na nossa essência ponto de partida para que a gente se torne um dia um ser humano melhor. E sejam todos muito bem-vindos sempre nessa casa e primeiramente agradecer toda a ajuda que nós estamos recebendo, as contribuições para a manutenção da casa, contribuição com o enxoval dos bebês, graças a Deus, cada vez melhor, um enxoval cada vez mais caprichado, porque aí a gente vai tendo condições de oferecer um enxoval bem bacaninha. Roupa usada, geralmente a gente faz uma sacolinha separado, tá? Mas o enxoval, o primeiro kit, o acolhimento do bebê, é tudo novinho, tudo feito pelas meninas de 70 para cima, mãos de fala, né? Então, quem tiver vontade de conhecer o nosso enxoval, estamos sempre à disposição, toda quinta-feira. Eu estou aqui quando é 7 e pouco, eu já estou aqui. Aí eu tenho o maior prazer em mostrar para vocês por onde está sendo direcionado esse dinheiro, tá? Então, cada bebê que nasce, com certeza, vai agradecer muito. Ele não sabe quem deu, mas lá em cima sabe. Agradecer as doações para atender os irmãos que vivem em situação de rua também, que precisa de ajuda, de uma palavra amiga, de um carinho, mas também do alimento físico, né? E aí tem a equipe toda aí que se prepara, que se movimenta toda terça-feira para suprir essa necessidade. Então, nós só temos que agradecer de todo o coração, imensamente, para a gente poder dar continuidade, né? Fazer a nossa parte. A gente se propõe a ajudar, mas nós precisamos uns dos outros justamente por causa do elo que nos une. E esse elo é o nosso Pai, Deus, não é? Viemos dele. Então nós estamos entrelaçados, cada um fazendo a sua parte, para ver se a gente dá uma amenizada nisso aqui, né? O planeta Terra está assim, ponto de bala. Então vamos fazer a nossa parte para dar uma amenizada na dor e no sofrimento, tá bom? Então muito obrigada a todos por tudo. E eu vou convidando então que nós possamos agora nos recolher no nosso interior, nos recolher por dentro de nós, relaxar a nossa mente, relaxar os nossos pensamentos, sentimentos, relaxando o nosso corpo, a nossa cabeça, o nosso ombro, relaxando as nossas pernas, nossos braços, respirando calmamente, para que possamos usufruir da melhor maneira possível esse presente que Deus está nos oferecendo nessa noite. Esse banquete espiritual que o Mestre Jesus está ofertando a cada um de nós, seus ricos ensinamentos, para que possamos assimilar tudo aquilo que a nossa palestrante querida da noite nos trouxe e trabalhar dentro de nós, iluminando cada vez mais o nosso interior e nos esforçando muito para colocar em prática, que é a parte mais difícil que nós temos. E com muito carinho, com muita gratidão, abraçamos e cumprimentamos a espiritualidade aqui presente, o mentor espiritual desta casa e sua legião de companheiros, que desde as primeiras horas da madrugada já preparou todo esse ambiente para nos acolher, imantando cada cadeira, cada espaço, oferecendo a cada um aquilo que for necessário, o que for merecido, que nós possamos nos abrir para receber todo esse auxílio espiritual que nós não vemos, mas estamos recebendo. A partir do momento que adentramos aquele portão, somos acolhidos com todo o amor, pela espiritualidade e também por todos os trabalhadores da casa. E assim, Pai, com toda a gratidão por tudo que nos oferta, por tudo que nos dá, por tudo que coloca em nossa caminhada para que possamos evoluir, agradecendo a oportunidade de estar nessa casa bendita, nessa casa de Jesus, em busca dessa luz tão necessária para o nosso espírito ainda
tão viajando nas trevas, na escuridão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das coisas materiais. Ilumina nossa alma, Senhor, acalma o nosso coração e nos sustenta nessa caminhada, muitas vezes dificultosa, mas valiosa. Que nós possamos um dia, Senhor, aprender, sem precisar da dor, mas aprender só com o amor. Pedindo licença, Pai, para iniciar a nossa tarefa da noite e que cada trabalho desta noite seja abençoado, iluminado e de grande valia para todos nós. Com muita gratidão, Pai, agradecemos ao nosso anjo guardião que nos trouxe até aqui. Muitas vezes, em resposta às nossas orações, às nossas dificuldades, em resposta ao nosso pedido de socorro e de ajuda. E esse é o momento ideal. Então vamos aproveitar da melhor maneira possível, com muito amor no coração, com os pensamentos elevados, para que possamos nos banhar na água pura que vem de Jesus. E é com toda essa gratidão, Pai, que vamos iniciar a nossa tarefa da noite, dizendo: Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor. Perdão onde há injúria. Fé onde haja dúvidas. Esperança onde está o desespero. Alegria onde houver tristeza. União onde houver discórdia. Verdade onde houver erro. Consolo onde houver a dor. Luz onde houver as trevas. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados. Compreender que sermos compreendidos. Amar que sermos amados. Pois sabemos, Pai, que é dando que recebemos. Perdoando é que seremos perdoados. E é morrendo que viveremos para a verdadeira vida. Que assim seja, e assim será, graças a Deus. E vamos acolhendo com muito carinho em nosso coração a nossa palestrante de hoje, a nossa querida Eliana, que com sua boa vontade, seu esforço, nos trouxe grandes ensinamentos, com certeza, da sua dedicação, dos seus estudos, e que ela seja acolhida com muito carinho por todos nós, e que a espiritualidade amiga a envolva em muita luz, tranquilidade, serenidade, para que ela possa transmitir a todos nós aquilo que ela se propôs a fazer, com muita proteção e com muita luz, e com a nossa eterna gratidão. Seja bem-vinda sempre em nossa casa, Eliana. A palavra é sua. Uma boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite, que foi estendido ao meu querido amigo Roger também. É sempre uma caridade muito grande quando surge essa oportunidade para que a gente venha aqui apresentar as reflexões que a gente vem estudando. E falar de Cristo é sempre uma alegria muito grande para nós. E nós entramos então nesse processo de telementação, que Emmanuel vai dizer, né? A ação de nos conectarmos com mentes superiores, com mentes que estão buscando o mesmo propósito, o mesmo ideal, e o próprio Cristo. Porque falarmos dele, falarmos da sua palavra é estarmos com Cristo. E hoje a gente vai falar sobre a tempestade acalmada. Para a gente iniciar, para a gente iniciar então as reflexões dessa noite, eu vou convidar o meu amigo Roger para a gente começar a harmonização.
uma oração, as composições são cantadas sentidas. Eu quero que vocês experimentem o som dessa parte musical. Música que vai falar pra gente aguentar firme, né? Quando as tempestades da vida surgem, principalmente no setembro amarelo. A gente vai lembrar um pouquinho dessas situações, mas para que a gente possa ter fé, porque todos estamos aqui para tentar superar todas as nossas dificuldades. E aí a gente vai trazer a passagem da tempestade acalmada, que está em Marcos, Mateus e Lucas, onde Jesus vai dizer assim: naquele dia, chegando ao fim da tarde, diz-lhes: atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba, acolhem-no no barco, do modo como estava, e outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. O despertam e dizem-lhe: mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes: por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Então aqui a gente vai tratar a visão espiritual. A Bíblia, né, e as passagens do Evangelho, elas são reveladas como a Torá, são 70 faces. Então não existe só uma interpretação, mas várias interpretações que o Cristo vai trazer para nós, para que a gente possa ir aprendendo. Então hoje aqui nós vamos pegar a parte mais espiritual, onde a gente vai utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo e a Sabedoria do Evangelho, o livro Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Então aqui Jesus está convidando os discípulos para essa travessia, e aí acontece que quando eles estão atravessando surge um temporal, eles ficam com medo
E aí eles contam que Jesus estava dormindo, então eles acordam Jesus porque eles estavam com perigo de morte. E aí Jesus acalma a tempestade. Então a gente vai tentar refletir um pouquinho no sentido espiritual dessa passagem. Primeiro a gente vai começar aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que existem as tempestades? Bom, o homem, pois em grande número de casos, diz o Evangelho, é o causador de seus próprios infortúnios. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado e provas com relação ao futuro. Então, olha que interessante para a gente pensar aqui por que existem as tempestades. Quando ocorrem as tempestades, os problemas, as dificuldades na nossa vida, a gente fica se perguntando por quê. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo ele vai trazer o seguinte: se a gente avaliar e analisar toda a nossa vida e verificar que as consequências do que estamos passando não fizemos por merecer nesta vida, ela está então em outras vidas. E por isso cada um passa aquilo que precisa passar para o seu próprio adiantamento e para a quitação das próprias dívidas. É assim que a gente vai evoluindo. Então, se a gente fizer uma análise profunda na nossa própria consciência, a gente vai ver que muitas das tribulações, dos problemas que nós estamos passando, somos nós mesmos que causamos. E se não for, está em causa passada. As tribulações são, então, ao mesmo tempo, o Evangelho vai dizer aqui, são ao mesmo tempo expiação do passado e prova. Por quê? Porque sempre que passamos por alguma dificuldade é porque nós merecemos. Deus só dá aquilo que temos condições de passar e que nós muitas vezes escolhemos para a quitação das nossas dívidas. Então nós expiamos, ou seja, nós passamos por aquela situação difícil. E é uma escolha nossa continuarmos no sofrimento ou provarmos a nossa fé. O que é provar? Por isso que é ao mesmo tempo expiação e prova. Eu passo por aquele sentimento, por aquela tribulação, por aquela dificuldade, por aquele problema. Continuar com o sofrimento é escolha minha, mas eu posso observar aquela situação como oportunidade de elevação espiritual e conduzir a minha vida de forma elevada, para que eu agradeça aquela oportunidade bendita que Deus nos concede através das reencarnações, para que a gente possa quitar as nossas dívidas e assim trabalhando para o nosso bem maior e automaticamente o bem de todos. Então, olhar as oportunidades da vida, as dificuldades como oportunidades de aprendizado, de quitação e de prova da nossa fé. O quanto nós estamos firmes no propósito do Evangelho? Ou será que uma simples dor, uma simples gripe vai nos deixar em casa, vai fazer com que a gente deixe de refletir sobre Cristo, deixe de vir numa casa espírita, na chuva, qualquer coisa assim, nos pause, né, da elevação que tanto buscamos. A gente tem refletido muito sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, mas pouco temos colocado em prática aquilo que aprendemos. Nós estamos aqui para superar as dificuldades. Então, é nesse momento da aferição é que nós testemunhamos a nossa fé. E nós tomamos consciência de quão forte ou quão frágil ainda está a nossa fé. A fé é uma conquista que vai vir durante reencarnações. Não é só uma crença. A fé significa, no sentido hebraico mais amplo, a fidelidade. A fidelidade de seguir o Evangelho pautado na sua própria vida. A fé de crença no Criador, mas também de seguir os seus ensinamentos na vida íntima e particular, quando não tem ninguém vendo ou ouvindo. Então, nós estamos aqui para evoluir. E o mar aqui, quando ele vai dizer, naquele dia, chegando ao fim da tarde, disse-lhes, atravessemos para o outro lado, convite de Jesus. O mar aqui vai representar a vida material e a inconstância. A gente utilizou aqui a sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino.
Então, quando ele vai dizer atravesse para o outro lado, esse mar do versículo vai representar a nossa vida material, as tribulações, a inconstância da vida. O barco aqui representa o corpo físico. Entrar no barco representa reencarnar. Então Jesus vai fazer um simbolismo da reencarnação. O mar representando a vida material e a inconstância, e o barco seria então o nosso corpo físico, e a nossa alma, o nosso espírito seria então a reencarnação. Então Jesus está mostrando aqui, e a gente já começa a entender a passagem que Jesus está falando sobre a reencarnação. Jesus em nosso barco, quando ele vai dizer, representa os compromissos assumidos de viver o Evangelho e aplicar sua mensagem através do amor. E quando Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada, o despertam e dizem, mestre, não te importa que estamos perecendo? O que seria essa polpa, então? A polpa é o fundo do barco, que significa que escolhemos deixar o Cristo adormecidos no fundo das nossas existências. Nas almofadas, no conforto dos nossos interesses pessoais, esquecemos do Cristo e só recorremos a Ele em último caso. Quantas vezes a gente não se pega esquecendo do Cristo quando a vida está muito boa e só lembra quando a dificuldade aparece, quando o ente querido vai embora, quando a vida torna-se às vezes insuportável, aí nós lembramos do Cristo, porque antes de reencarnar, nós firmamos esse contrato de viver o Evangelho, mas chegamos aqui no mundo, esquecemos de tudo, porque precisávamos esquecer dos nossos erros que muitas vezes torturariam a nossa mente e nos deixariam loucos se soubéssemos o que fizemos no passado, talvez nem tão longínquo assim. Porém, chegamos aqui com a vontade de fazer o bem, mas submergimos nos interesses materiais. Então a gente vive uma vida buscando dinheiro, status, poder, a gente busca beleza, a gente busca às vezes amizades por interesses, relacionamentos por interesses, seja de qualquer relação, e nós acabamos vivendo uma vida só preocupados com os problemas diários, corriqueiros do dia a dia, e esquecemos que o Cristo está conosco o tempo todo, nos convidando para a vida que não é material, que é a vida eterna. E a gente precisa entender que nós estamos aqui apenas de passagem. A qualquer momento a gente pode se despedir. E, como na parábola do administrador infiel, quando formos, precisaremos prestar conta do que viemos fazer aqui. E aí o que nós falaremos, o que a nossa aura emitirá do bem supremo que Deus nos confiou, nos dando tanta oportunidade de quitar as nossas dívidas. Nós estamos aqui reencarnados e muitas vezes a gente se pega sendo ingratos. O tempo todo a gente reclama da vida, da casa, dos parentes principalmente, dos relacionamentos. A gente reclama do corpo, do cabelo e de vários fatores dos filhos, dos problemas do dia a dia, do trabalho, etc. Nós esquecemos que nós só estamos aqui por misericórdia divina, porque nenhum de nós merece esta oportunidade de reencarnação. Se formos abrir o nosso livro reencarnatório, veremos que a misericórdia de Deus é tão grande e nós deveríamos ser gratos só de estarmos aqui com essa oportunidade, porque nada do que temos é nosso e nada do que temos é merecimento nosso. Deus nos concede por misericórdia, por entender que um dia nós chegaremos a praticar o bem mais puro, o amor incondicional, ágape, que Jesus veio nos mostrar, o amor incondicional a todos os seres da humanidade. E por isso nós precisamos lembrar dele, lembrar que tudo que nos acontece é graças à misericórdia divina.
As ondas aqui, que se lançavam então para dentro do barco, representam as informações de fora, que torna difícil a nossa navegação. Se não estivermos vigilantes, essas ondas acabam por nos afundar. Então, aqui na parábola, quando as ondas estão entrando no barco, são todas essas informações que chegam na nossa mente, que vão nos atordoando, e aí a gente faz tempestade interior e tempestade exterior. Então, tudo aquilo que vem por fora, né? A nossa casa mental, como que nós estamos orando e vigiando? Vigiando o que nós aceitamos como verdade para conviver junto com o nosso pensamento e o que nós estamos repelindo. A quantidade de informações negativas que estamos acolhendo e aceitando como verdade dentro de nós, sendo que nós já sabemos que toda maldade é passageira, tudo é aprendizado, e até aquele ser mais malfeitor, um dia ele será um mentor, todos nós vamos evoluir. Então, o quanto de negatividade, o quanto de egoísmo, o quanto de vaidade nós estamos acolhendo dentro de nós. Nós nos comprometemos apenas com a vida material e acabamos esquecendo do compromisso assumido antes da reencarnação. Daí nascerá a maiores das nossas tempestades interiores, pois nos esquecemos do Cristo, esquecemos de viver o Evangelho. Comentam os espíritos que essa é a maior culpa que se sente quando se desencarna, quando olha para a própria vida e vê tudo que poderia ter feito, tudo que nós nos comprometemos a fazer e que deixamos para trás para viver a vida material e os prazeres da vida. E esse será o maior remorso que teremos. Por isso, a necessidade da autoavaliação, da autoanálise, do autoconhecimento, para que a gente possa transportar o que está inconsciente dentro de nós para a consciência e então tomarmos boas atitudes, escolhendo atitudes para a nossa vida eterna, porque esta vida é passageira. No livro Levantar e Seguir, Emmanuel vai dizer que existem os falsos profetas, entre falsas vozes é o título. Esses falsos profetas, que também é comentado no Evangelho, eles vivem no recesso de nosso próprio ser. Surgem cada dia na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos a cerrar o coração contra a nossa consciência. Então, nós temos tempestades exteriores que nos atribuem, mas temos as tempestades interiores causadas por esses falsos profetas que querem nos impedir da evolução do próprio espírito, para que a gente estagne. São vozes da nossa própria consciência que diz que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, que você não tem inteligência o suficiente e que você é tão minúsculo perto de Deus que é melhor parar a sua caminhada evolutiva, que você não precisa fazer mais nada, porque existem pessoas tão melhores do que você, existem pessoas que falam tão bem ou que praticam o bem muito melhor do que você, e essas vozes vão fazendo com que a gente pare a nossa caminhada. Essas vozes, que são as tempestades interiores que nos deixam estagnados, muitas vezes tristes, paralisados, e que vão nos causando muitas vezes desequilíbrios mentais, até trazer doenças mentais, que vão interagir com o nosso organismo físico, de modo a criar também doenças físicas, a exteriorizarem, porque o perispírito já não aguenta mais tanto pensamento, tanta emoção negativa que afeta o nosso divino corpo, que foi dado por Deus, esse empréstimo, para que a gente venha aqui trabalhar e evoluir. Então, a gente fique atento com essas vozes e questione a nossa própria consciência e essas vozes. Por que elas estão vindo? Que benefício nos traz se aceitarmos essas reflexões? Para que a gente comece a colocar
Jesus vai falar também numa parábola do joio e do trigo, da separação. Ele sempre vai falar dessa separação. O joio, né, aquilo que é ruim, o pessimismo. O trigo, aquilo que é bom. Então, dentro de nós existe muita... Emmanuel vai dizer que cada um de nós tem uma parte diabólica dentro ainda de cada um. Diabólica no sentido de inconsciência, de maldade ainda que existe dentro de nós, mas que ainda a gente não conhece. E é que é necessário que essas vozes venham para que a gente observe e questione, reflita e escolha não escutá-las. E como que a gente faz isso? A oportunidade bendita da Casa Espírita nos oferece vários estudos que aqui essa casa oferece para que a gente faça esse processo de telementação com esferas superiores, com espíritos superiores, com mentes superiores, para que a gente não aceite essas vozes, para que a gente abafe essas vozes dentro da nossa mente e aceite as verdades do Cristo, as verdades do Espiritismo, adentrarem dentro do nosso coração, para que a gente possa superar toda e qualquer dificuldade da nossa vida, louvando a Deus e agradecendo a oportunidade de passar por ela, porque esta ilumina o nosso espírito e vai depurando o nosso coração, trazendo emoções sublimantes que ainda não possuímos, mas que de forma benéfica essa amiga dor nos convida a evoluir. No livro Nosso Lar, o médico espiritual vai falar para André Luiz que André Luiz ele desencarna com uma doença, ele teve um câncer de intestino. E aí, depois que ele está desencarnado, o médico está lá avaliando a situação dele e ele diz para André Luiz: ficamos pensando nas ocasiões tão comuns, na atualidade, das frequentes festas ou baladas regadas a álcool e drogas, a título de momentos de felicidade, mas que são, isso sim, hiperestímulos sensoriais que provocam uma falsa sensação de felicidade. O que se passa nessas ocasiões são movimentos autodestrutivos ou uma falsa diversão. O suicídio inconsciente. Muito se fala no suicídio consciente, mas pouco no suicídio inconsciente. E André Luiz, Emmanuel, vai dizer quantos de nós reencarnamos nesse estado de suicídio inconsciente. Não tomamos consciência de que viemos aqui usufrutuários das bênçãos do Cristo. E o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa vida. E tudo que a gente busca para satisfazer os prazeres do corpo material são sensações de felicidade que logo ela passa. E aí a gente busca sempre mais para satisfazer o organismo material. Mas a felicidade que nós tanto buscamos, que é a felicidade que apenas Deus, na companhia de Jesus, vai preencher aquele vazio existencial, aquela dor, aquela solidão que todos nós sentimos no íntimo da alma. Apenas o Evangelho, a mensagem pura e simples do Cristo, pautada na nossa própria vida, através das nossas próprias ações, em obras simples do dia a dia, vão trazer esse amor incondicional e preencher esse espaço vazio que se encontra dentro de nós, esse vazio existencial. A partir do movimento que se faz, tentando amar e sanar as dores dos outros que estão ao nosso lado, essa felicidade nos preenche. Uma felicidade que não é uma superexcitação, é uma felicidade de tranquilidade, de consciência, de paz tranquila, de um estado que, embora as dificuldades permaneçam iguais ao nosso redor e ao dos nossos companheiros que tanto amamos, em nossa consciência, em nosso coração, tudo é compreendido como passageiro e muitas vezes até com humor se consegue passar por situações muito difíceis, porque estamos então a focar o Cristo e não mais a situação passageira e observar aquilo como nosso próprio aprendizado. Continuando ainda no livro Nosso Lar, Médico Espiritual, o médico continua a falar com André Luiz. A moléstia talvez não assumisse características tão graves do intestino que ele tinha.
se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver muitas vezes era exasperado e sombrio. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes. Tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Olha aqui que o médico espiritual está dizendo para André Luiz. Ele teve sim um câncer de intestino, mas poderia ter sido curado. Por que não foi? Pela intemperança, pela cólera que ele sentia, porque ele ofendia, ele vivia apenas na materialidade, a preocupar-se apenas consigo mesmo e esqueceu-se do Cristo. Então, tanto as suas emoções, a cólera, a raiva, danificaram o seu organismo físico, quanto os seus excessos de álcool, fumo e comilanças, né, danificaram, que o câncer foi adiantado e ele teve que desencarnar. Então, olha o que a gente pode estar causando para nós mesmos. Nós temos sim, né, algumas dificuldades, nós temos sim doenças, né, que nos acometem, mas quão graves elas precisam ser? Nós sabemos e podemos lembrar que se não fizemos nada para causá-los nessa vida, fizemos em uma vida passada e por isso, graças a Deus, estamos aqui para resgatar a bendita doença que burila o nosso coração, que faz com que a nossa mente seja forçada a pensar nas verdades eternas, porque aí nos encontramos apenas nós com Deus. Sabemos que sozinhos iremos desencarnar, sozinhos eu e Deus. Porém, uma legião de espíritos bondosos estão a nos rodear, preparando essa passagem. Mas, como nós queremos fazer essa passagem? O que nós estamos fazendo com a oportunidade de estarmos aqui encarnados? Como nós estamos cultivando as doenças, as enfermidades que nos chegam? Nós estamos aí com pessimismos, né, nos questionando por que, meu Deus, nós estamos aqui agradecendo abençoada doença, abençoada problema físico ou mental que me acomete nessa existência, para que eu possa, então, buscar o Evangelho, buscar a fé, buscar os conhecimentos que não estão nesse mundo. Talvez, se nossa vida fosse perfeita e saudável, talvez nós não buscássemos entender sobre Cristo, sobre Deus e viver o Evangelho. Então, louvado seja o nosso Senhor, como diz Jó, que louvava a Deus quando tudo estava bem ou quando tudo era perdido. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai comentar sobre as emoções. Ele vai dizer que toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda a aflição é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. O pensamento sombrio adoece o corpo, são e agrava os males do corpo enfermo. É nossa responsabilidade, a partir de agora que conhecemos sobre os pensamentos, analisarmos como estamos pensando, porque isso vai determinar como nós vamos adoecer ou não. E se nos encontramos num estado de perturbação mental tão grande que às vezes a gente não consegue sozinho sair daquele círculo, né, de negatividade, de depressão, de tristeza, a gente pode fazer uma prece e pedir aos amigos que conhecemos para nos tirar daquele estado. Porque muitas vezes nós não conseguimos sair sozinhos. Precisamos de alguém que nos pegue pela mão, nos leve a profissionais médicos, psiquiatras, psicólogos, medicações que vão trazer um estado mais equilibrado para a mente, para que ela possa aceitar algumas verdades e então por ela mesma começar a equilibrar a sua própria mente. Então, como nós estamos olhando aquele que está ao nosso lado, muitas vezes existem pessoas que estão sofrendo e que não conseguem
sair da depressão, sair do desequilíbrio mental. E nós estamos aqui uns para auxiliar os outros. Como nós estamos atentos a isso? Se a gente se oferece e a outra pessoa não quer a nossa ajuda, nós ainda podemos orar por elas. E a oração intercessória, diz Emmanuel, é sempre atendida por Deus. E Ele sempre vai receber esse auxílio, mesmo que não consiga receber ainda nesta vida, numa próxima, ou quando desencarna. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel também comenta que nós podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças, há moléstias que têm função de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-o por anos a fio na direção do túmulo. Então, Emmanuel está dizendo aqui como você pensa, como você reflete sobre a sua doença, os processos, né, de elaboração da vida aqui, da influenciação sobre as doenças, elas vão determinar como que você vai passar por aquilo, se você vai agravar ainda mais ou se você vai ter chance de cura. Agora ele vai dizer que aquelas criaturas que já nascem com esses problemas desde o berço, passam aquela vida daquela forma e vão desencarnar assim, é que muitas vezes foram bênçãos de luz para que ele pudesse evoluir nessa reencarnação, onde muitas vezes em outras cometeu muitas barbaridades e fez muito mal, danificou o seu próprio perispírito, e por isso ele mesmo, por um processo de autoculpa e autopunição mental, prejudica o seu perispírito, as suas emoções desequilibradas deterioram a sua alma, então ele reencarna daquela forma para que ele vá conseguindo evoluir. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel também comenta aqui sobre somente ao preço da nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então ele vai deixar claro, renovação mental para o bem, estudo nobre do serviço constante. Então não é por acaso que a Casa Espírita oferece cursos, palestras, porque nesse momento que estamos aqui, refletindo sobre o Cristo, refletindo sobre o Espiritismo, nós estamos sofrendo esse processo de limpeza mental, mas para que ela continue na nossa mente, é necessário que a gente faça um esforço voluntário e constante no anonimato do nosso próprio lar, com palestras, com estudos, buscando sempre pensar, né, nessa renovação mental, pensando em coisas positivas, trazendo os ensinamentos para a prática da própria vida, para que você vá fazendo esse trabalho de renovação mental. E quando houverem situações em que suas reações foram negativas, você irá perceber aí, vai aferir que essa renovação de reação se deu através daquele muito estudo que teve nas casas espíritas, através das palestras, das preces, das orações, e que automaticamente foram trazendo benefícios para sua mente, de forma com que você comece a reagir de forma diferente, com mais tolerância, com mais morosidade, com mais empatia, com mais paciência. E muitas vezes nesse processo de mudança, às vezes a gente se pega lembrando do passado e vendo quanto a gente já se modificou. Podemos lembrar antes da Casa Espírita, quando nem conhecíamos, né? Como éramos, o que buscávamos, o que pensávamos. E hoje já buscamos a elevação de consciência, o aprendizado, a prática do bem, a prática da caridade. Então, o quanto nós já nos modificamos até aqui e o quanto vamos nos modificar cada dia mais se persistirmos cada dia mais na seara do bem. Então, é um movimento individual, anônimo de cada um, que vai trazer que vai fazer com que a nossa mente individual vá se renovando. No livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, né, psicografia do Divaldo Franco,
Amélia vai dizer, é muito fácil vencer os outros, mas muito difícil descobrir as nossas imperfeições e trabalhá-las. Eis o desafio que todos enfrentam. O propósito de Jesus tem sido a conquista da paz no coração. Esse é o propósito de Jesus. A paz no nosso coração, a paz na nossa própria consciência, mas a gente insiste em ficar vendo erros, defeitos nos outros, né? E Jesus vai dizer, né, que é muito fácil a gente achar o cisco no olho do outro, ou seja, o defeito do outro, mas não vemos a trave que está no nosso olho, então a gente não consegue ver o quanto nós temos de defeito ainda. Na psicologia, né, muito daquilo que a gente odeia no outro é aquilo que se encontra inconsciente na gente e nós não queremos enxergar, são as nossas sombras. Então, a gente pode ter duas análises de reflexão. Quando as pessoas falam mal da gente, como dizia Chico, Emmanuel a Chico, né, avalia se aquilo que disseram é verdade. Se for, mude. Se não for, deixa pra lá e abençoe. Então, a gente pode analisar o tempo todo e em todos os momentos a nossa consciência e as nossas atitudes. Se estamos fazendo o que estamos fazendo, como estamos fazendo, é bom, é ruim? Cristo agiria dessa forma? Como Cristo iria agir? Como Ele queria que a gente agisse? E dessa forma a gente vai conseguir analisar a nós mesmos o que estamos fazendo e de que forma estamos evoluindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, eles vão falar aqui sobre a renovação e o renascimento. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar, disciplinar suas más inclinações. Só vai depender da nossa vontade, a nossa renovação e o nosso, então, renascimento. Então, essa doma, essa disciplina é observar cada vez mais os nossos pensamentos e nos autoanalisar. Nunca analisar o outro, mas analisar a si mesmo, a nossa própria conduta e verificar aquilo que ainda persiste que precisamos mudar. Mas não entendermos que esse processo é um processo natural e evolutivo e não nos focarmos nos nossos defeitos e entrarmos num processo de autoculpa e autopunição que muitas vezes nos para a marcha evolutiva. Mas observar sim que temos pontos negativos, mas também temos pontos positivos e focarmos então em mais amor, em mais estudo, em mais tarefa, em mais ação, porque através da ação incessante dos nossos pensamentos, através do estudo, através da ação do bem, da caridade, é que o amor vai matar o egoísmo. Não é essa análise, uma briga, não quero ser assim, eu não quero ser assado, por que eu sou assim? Porque a gente está pagando aí o mal com o mal, e Jesus vai dizer para a gente pagar o mal com o bem. Então, por isso, quando a gente observar dentro de nós que ainda existe esse mal e que identificamos esse mal, o que eu preciso fazer ainda mais? Evangelho, estudo, caridade. E aí, então, nós estaremos matando pouco a pouco o egoísmo, a vaidade dentro de nós mesmos. Emmanuel vai comentar no livro Caminho, Verdade e Vida que na atualidade dolorosa inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo e o socorro vem sempre, mas vencida a dificuldade, onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se, a vencer serenamente com as lições recebidas. Então a gente está sempre nesse processo, né? A gente precisa do Cristo, ora, Ele nos ajuda, esquece. Então quando precisa, ora, faz alguma coisa de bem, esquece. Então, ele vai dizer que esses obstáculos, as dificuldades da vida, e toda vez que a gente começa a estudar o Evangelho, a estudar o Espiritismo e tentar aplicar na nossa vida, parece que as coisas se tornam mais difíceis ainda. Mas é para testar a nossa fé. O quão firmes, o quanto essa semente está no solo adubado e firme. É uma análise que cada um de nós vai fazer no seu próprio interior.
Então, não esperemos que ao adentrarmos no Espiritismo, ou adentrarmos a conhecer as palavras de Jesus, as coisas ficarão fáceis. Não, elas ficarão cada vez mais difíceis. O discípulo é aquele que diz aqui Kardec, é aquele que vai avançar, independente das dificuldades, é aquele que vai lutar consigo mesmo para fazer a vontade de Deus e não a vontade dele. E vai notar que muitas vezes é Deus, Jesus, que nos carrega no colo. E muitas vezes conseguimos concluir uma tarefa com Ele nos auxiliando, porque nos propomos com uma boa vontade de estarmos aqui fazendo. Então, o primeiro passo é termos a boa vontade, estarmos abertos ao trabalho, porque o trabalho chega a todo instante. É um convite de uma pessoa a escutá-la, é um convite de um amigo que está necessitado de um conselho, de uma presença, de uma visita, de uma ligação. É um cônjuge que precisa de mais paciência, de mais tolerância, que precisa ser entendido que ainda não é chegado o seu tempo de renovação. É busca de paciência com os filhos, com os pais que ainda não entendem essas verdades e que ainda são muito levados aos espíritos inferiores que acabam senhoreando as suas mentes. E entender e ter empatia de se colocar no lugar dos outros, o sofrimento que está. Então são minúsculas oportunidades que Deus nos dá a todo instante, mais que as falsas vozes do interiormente nos diz: você não tem tempo, você está atrasado, você precisa trabalhar. E aí várias vezes a oportunidade passa. E a gente espera que o convite do Evangelho seja Jesus materializado nos convidando, quando Ele está a nos convidar através de todas as outras pessoas que passam por nós o dia todo. Então, a tempestade acalmada, este versículo, tem 3 fatores principais. A crise, quando os problemas surgem, seja interiores, exteriores, e muitas vezes os dois ao mesmo tempo. Nós buscamos o Cristo, e quando estamos em Cristo, a calma faz parte do nosso coração. E podemos então transportar montanhas. Jesus vai dizer, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos transportar uma montanha de lá para cá. Que montanha é essa? Montanha de tribulações, tempestades e problemas, montanhas de tempestades e problemas que podemos transportar de dentro de nós para fora, passando por aquelas situações sem nos afetar grandemente, porque estando com o Cristo, tudo mais não tem valor, tudo é tão pequeno, só o amor do Cristo nos preenche de luz e de paz, que o mundo pode estar caindo, mas a gente está com Ele. E com Ele, então, estamos em paz. Se fizermos uma análise profunda e buscarmos o Cristo e ainda estivermos em Cristo, quão grande é a sua fé? Será que estamos tendo fé realmente em Deus, em Cristo? Muitas vezes cheguei a me perguntar, há 20 anos no Espiritismo, se eu era espírita. Há 20 anos no Espiritismo, se eu acreditava em Deus. Porque dizia eu acreditar com a minha mente, mas o coração nas horas difíceis tinha medo quando vinham as tribulações. Que medo é esse? Na parábola Jesus vai dizer, se não tem fé. Então aí estamos a avaliar a nossa fé. Como estamos entendendo Jesus e o Espiritismo? O Espiritismo é aquilo que as pessoas falam para você, é aquilo que vocês leem no livro, ou é aquilo que tem dentro de nós, é aquilo que existe como pilar, como base da nossa vida, e que nada e nem ninguém vai nos fazer cair. Então, quanta verdade tem nisso, quanta fé e quanta base existe dentro de nós. Muitas vezes vi e analisei que o Espiritismo para mim e Jesus e Deus eram superficiais, eram apenas palavras ditas ao vento, mas que quando as coisas apertavam, quando o calo apertava, era uma dúvida. Porém, quando nós estamos nessa situação e nos colocamos realmente
a querer essa comunhão com Deus, querer essa comunhão com Cristo, Ele sempre nos responde através da consciência, do sentimento, da paz, de um amigo, de uma palestra, de um livro, de um post. Ele sempre nos responde. Então, como nós estamos interagindo com Deus? Nós temos esse momento entre nós e Ele, sozinho, no nosso quarto, na nossa casa mental, onde a gente fala: Senhor, eis-me aqui, o que quer que eu faça? Onde o Senhor está? Me mostra, me responde. E Ele sempre vai responder. E a partir desse momento que a gente vai se aprofundando esse relacionamento com Deus e com Jesus, que não está longe, Ele está só aqui dentro da gente. É só a gente cavar profundamente dentro do nosso coração e vamos encontrá-lo, a preencher dentro de nós uma felicidade, uma paz, uma tranquilidade que não é encontrada nesse mundo. Sentiremos então uma misericórdia tão grande que muitas vezes as lágrimas correm no nosso rosto, mas é o Cristo que se faz presente em nossos corações. Então, podemos nos perguntar essa noite: como estamos comungando com Deus e com Cristo? Então, podemos finalizar esse entendimento fechando esse versículo de Mateus 8,18, Marcos 4,35, da tempestade acalmada, sintetizando então tudo que aprendemos aqui. Naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes: atravessemos para o outro lado. Jesus nos convidando: vamos reencarnar, vamos evoluir, vocês precisam continuar. Eu vou ficar aqui, mas vocês vão. Jesus disse que nunca deixaríamos órfãos. Ele nunca nos deixaria. Então ele se encontra nos nossos corações e na nossa mente, quando buscamos a palavra do Cristo e quando buscamos entender as suas reflexões. Cada vez que lemos o Evangelho, nós sentimos a presença de Jesus dentro de nós. Portanto, é tão importante estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ler a Bíblia, assistir palestras, entender o que Ele veio nos dizer. Porque entendendo Cristo, vamos trazendo Ele mais perto de nós. Após deixar a turba, acolhe-no no barco, do modo como estava, e outros barcos estavam com ele. Então, após da gente deixar aquela multidão de espíritos que ainda vão reencarnar, nós vamos para o barco, ou seja, vamos escolher o corpo espiritual, as provações que vamos passar, no modo como a gente estava. Se ainda imperfeitos ou com muita maldade, assim mesmo, ou se mais bonzinhos, assim também, daquele modo que a gente desencarnou. E outros barcos estavam com ele, bem em conjunto conosco, nossos familiares, aqueles que vamos encontrar de repente nessa vida e temos um relacionamento afetivo, nossos amigos também. Só que na materialidade e ocorreu uma grande tempestade. Nós precisamos da tempestade para construirmos a fé e a bondade e a caridade dentro de nós. E acontecem as grandes tempestades de vento, ou seja, as tempestades dentro de nós, dos nossos pensamentos, de a gente não conseguir conviver ou viver nesse mundo lembrando da vida espiritual e só material. Então, a gente acaba se intoxicando dos nossos próprios pensamentos, que ficam remoendo dentro da gente, trazendo muito desequilíbrio. Então ocorreu essa grande tempestade de vento, de pensamentos, e as ondas se lançavam para dentro do barco. Quer dizer, os acontecimentos exteriores, também os problemas, as tempestades exteriores, enchendo mais o nosso pensamento, a nossa mente, de modo a encher o barco, de modo a encher toda a nossa existência. E aí, nesse ponto, a gente já sente tanta dor que muitas vezes acha que não consegue mais sobreviver. Bom, e é nesse momento que talvez aí consigamos restituir ou conquistar a nossa fé. Porque ele estava na popa, ou seja, dormindo sobre a almofada. Ele estava esquecido lá atrás. Primeiro eu, depois os bens materiais,
o que eu vou fazer, o que eu vou conquistar, como eu vou gastar, como eu vou viver os prazeres da vida. O Cristo fica depois, quando eu tiver velho, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver alguma coisa para dar para Ele, ou mesmo quando eu tiver tempo. Então, Cristo fica dormindo sobre a almofada e o desperta nesse momento de dor. E dizem-lhe: mestre, não te importa que estamos perecendo? Então é nesse momento que eu falo, se existe um Deus, se existe Jesus, não vê que eu estou em sofrimento? Então Jesus responde, despertando-se, então, porque aí demos a chance de esvaziarmos um pouco de nós para sermos preenchidos um pouco por Cristo. Então Cristo desperta dentro de nós e repreende o vento e disse ao mar: silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Porque ao conquistarmos essa fé de crermos verdadeiramente em Cristo e em Jesus, somos envolvidos com essa calmaria, com essa fé que só a tempestade vai trazer, que vai nos mostrar o quanto estamos firmes ou quanto temos de fé em nós. E aí Jesus nos pergunta: por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? E os discípulos, todos nós, temendo muito, diziam uns aos outros: quem é esse que tantos ventos quanto o mar lhe obedecem? E aí a gente fala: então realmente existe Jesus? Existe Deus? Então é esse momento de conquista da fé que nós todos estamos passando aqui. Por isso existem as tempestades. Por isso precisamos passar pelas tempestades. Por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Porque se tivermos fé, não iremos temer. Saberemos que Jesus está conosco e Deus o tempo todo nos carregando. E eu agradeço imensamente a Caridade por me ouvir. Peço desculpas por alguma coisa. E para finalizar as reflexões dessa noite, o nosso querido amigo Roger, com a Natália Medeiros, compôs uma música que chama-se Inspiração. Essa música é muito bonita e vai fazer com que a gente entenda esse movimento de fé, de tranquilidade, e que a gente se inspire cada vez mais para seguir o Evangelho. Roger, por favor. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Todo amor, toda luz, toda paz e toda sabedoria.
Deus, eu olho ao meu redor e sinto Deus. Obrigado pelo meu nascer e meu renascer todo dia. Eu entenda que o amor é simplicidade. Eu entenda que o amor é o meu irmão. Eu faça o bem por onde for e carregue comigo a certeza de que Deus é bom. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Todo amor, toda luz, toda paz e toda sabedoria. Espírito Deus, olha ao meu redor e sinto Deus. Obrigado pelo meu nascer e o meu renascer todo dia. Vamos todos fechar os olhos, continuar assim com o pensamento elevado, pensamento em Jesus. E vamos fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus. E vamos todos permanecer em silêncio, com o pensamento em Jesus, para que possamos receber agora a paz. Assim seja, graças a Deus.